Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o único caminho, o único batismo, o único aprisco, o único rebanho, e é de lá é a bandeira do Senhor na terra. De lá sairá o povo santo, o povo salvo. Um só pastor. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, só que nessa bagaça você tem os santos palavrões. Mas aqui o canal que mana leite, mel, azeite, vinho, trigo, cevada. E hoje eu vou fazer para você aqui, só que você tem os pães da proposição. Bolos asmos, coscorões asmos, feitos com a pura flor de farinha do puro trigo bem tostado. Aqui, deliciosos víveres celestes. Para beber, temos bastante coisa boa. Sobremesa, etc. Não. O crocodilo, o retorno do crocodilo. Parece que essa notícia é verdade, que o crocodilo voltou. E parece que aquela mensagem é de familiares dele, sabe? Que diz o seguinte aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. A mensagem que está rodando nas redes sociais, na rede social vizinha, aqui, ó. Nosso irmão, o crocodilo, atualmente está como ancião regional na cidade de Araraquara. Quando ele saiu da presidência do Brás, ele ficou lá como presidenciável da regional Araraquara. E fará parte do conselho de anciães mais antigos. Aqui está esse detalhe aqui. Por enquanto, esse é um detalhe, por enquanto não fará parte do conselho presidenciais. Ou seja, não fará parte dos 5. Que não vai, que eu duvido que faça. Mas enfim. Então ele voltou a se assentar no conselho. Aqui, ó. Após reunião ministerial no Brás hoje, que foi ontem ou anteontem, sabe? Foi reconsiderado. E nosso irmão, o crocodilo, regressa junto ao conselho de anciães mais antigos do Brasil. A pergunta é, por que afastaram ele? Assim, quem teve a ideia de afastar ele? Por que teve essa ideia de afastar ele da presidência? Já comentamos aqui, sabe? Idade, não pode ficar lá com frequência, porque o cargo exige que você fique lá com frequência. No conselho dos anciães, daqueles 20, 200, 100, seja lá quanto for, ali o crocodilo pode faltar, que ali não vai fazer falta, mas na presidência faz falta. Então, aí eu concordo, porque você não pode ficar uma semana fora da presidência, sendo o presidente. Sendo vice, até tudo bem, mas sendo presidente, não pode ficar uma semana fora. Imagina a presidência da república, um presidente fica, tem que botar logo o vice-presidente no lugar. Mas o vice não é o presidente. O vice toma decisões ali secundárias. Não é... Tem coisas, aliás, tem muita coisa que só o presidente pode assinar. E aqui por enquanto... você sabe que... deixa eu falar uma coisa para você aqui. Vou voltar aqui. Quando o Brás... Você lembra do culto online passado? Que o Brás nem leu, mas nem leu a circular. O Brás publicou a circular aqui, de responsabilidade ministerial, circular número 212, responsabilidade ministerial, que eles vão dar ensino bíblico para formar cooperadores de jovem, cooperadores oficiais, diáconos e ancião. Eles vão dar ensino, vão designar anciães para formar os cabrinha para ir para o ministério. Aqui é uma formação de pastores, formação de cooperadores, formação de cooperadores de jovem, formações de ancião. Aqui é isso aqui, ô vagabundo. Esses baba-ovo, puxa-saco,
vagabundo que tem por aí. Isso aqui é formação de universitário para levantar para o ministério. Não interessa se você concorda ou não, isso aqui é para isso. Essa circular foi publicada no site, está aqui no site. Você vê que aconteceu no culto online, não leram essa carta, não leram essa circular no culto online. Por que eles não leram essa circular no culto online? Essa circular, quando tem uma circular normal, todo o ministério, em toda a congregação, o cooperador, o ancião, eles leem a circular. E eles ficam lá enchendo o saco, meia hora falando da tal circular. Essa aqui, eles não falaram nada. Eles não estão nem lendo. Por que eles não estão fazendo isso? Você sabe por quê? Porque eles não querem entrar no detalhe. Porque eles não querem revelar o que diz a circular. Não quer. Porque se eles forem entrar em detalhes, eles vão dizer, o povo vai entender, muitos deles vão entender, que o ministério vai botar ensino bíblico, que o ministério vai botar ensino bíblico na mocidade universitária, na mocidade da congregação que está fazendo universidade, que está fazendo faculdade, que vai botar ensino bíblico para formar irmão para o ministério. É por isso que ele não entra nos detalhes, porque eles não querem que o povo saiba. Então, quando eles não querem que o povo saiba, meu filho, eles fingem de inocente. Fingem de desentendido. Porque se eles forem ler essa circular aqui, só na leitura o povo vai entender que o ministério vai botar ensino bíblico. E aí o povo vai entender o quê? Irmão, mas irmão, para o ministério não é revelado? Não é um senhor que mostrou? Não é orado e o senhor mostrou? É que eles não querem que o povo entender que essa circular aqui, o povo vai entender que eles vão fazer ensino universitário, ensinar a Bíblia para universitários da congregação, e aí para levantar eles para o ministério. Por que só universitário? Por que eles só querem fazer isso para universitário? Para quem está fazendo faculdade? Porque quem está fazendo faculdade, já eu volto lá no crocodilo. Vou contextualizar. Quem está fazendo faculdade, querendo ou não, ele ouve aula de filosofia, aula de história, aula de geografia, lá nos debates na academia, lá na faculdade, e etc. Ele tem vários acessos, várias informações sobre literatura. E aí, eles vão pegando aquelas coisas, e lá, quando for lá no culto da congregação, eles vão botar, que nem o Eucrates faz. Eucrates não pega passagem de filósofo que falou isso, aquilo, lá da galáxia, do cosmo. Ali é tudo documentário que ele assiste e traz para a congregação. Sabe? De bomba nuclear. E ele assiste. Ele vê. Ele tem acesso. E aí ele traz para a congregação. Aí fica fazendo aquelas comparações drúxulas do cosmo, do planeta, do sistema solar. Sabe? E aí, é por isso que eles querem dar esse ensino para cada universidade. Porque se ele lesse a circular nos cultos, aí nos cultos em São Paulo, por exemplo, e vários outros lugares, se ele lesse a circular e for entrar no detalhe, a Irmandade vai perceber que eles vão formar gente para botar no ministério, que não vai ser mais revelado, e aí cai de vez. Se a Irmandade tiver essa percepção de que não vai ser mais revelação, vai ser ensino bíblico. Porque a coluna dorsal da congregação irmão, botou no ministério por revelação, que foi revelado. E aí, sabe, quando a Irmandade da congregação se gloriava que aquele irmão não era cooperador, é analfabeto, mas lê muito mal, mas quando lê lá e fecha a Bíblia, aí o Senhor toma o seu servo e manda ver. A Irmandade da congregação, meu filho, a congregação encheu assim, sabe? O cara lá mal lê, mal sabe ler. Mas aí quando ele termina de ler lá mal, aí o Senhor reveste o seu servo, aí ele desce o cacete. Essa é a espinha dorsal da congregação, é o oxigênio da congregação, foi esse. Quando eu falo congregação, estou falando não da bandeira congregação, estou falando da congregação povo. Então esse foi o oxigênio. Se eles forem ler essa circular, por isso que eles não leram.
essa porra de circular no culto online. Não leram. Mas nem leram. Porque eles não querem que o povo saiba, para o povo não ter essa percepção de que a coisa vai ser ensinada agora para ir para o ministério. Porque essa circular é para isso. É para formar gente para o ministério. Tem cooperadores aí, e anciãos cooperadores de jovens aí, que eles são coach, meu filho. Eles são vendedores. Sabe? Eles são vendedores. Assim como vende carro, como quem vende moto em concessionária. Sabe? Eles já são vendedores. E aí eles vão formar esse tipo de gente. Então, aqui, ó. Essa aqui, que o crocodilo voltou, por que eles não contam essas coisas aqui? Porque eles não querem que o povo fique sabendo. Mas o que significa essa treta aqui entre o crocodilo, que foi afastado da presidência, que foi afastado do conselho? Por que tiraram o crocodilo do conselho? E por que a família do crocodilo botou a boca no trombone quando o pai saiu do conselho? Isso aqui, meu filho, isso aqui é o pecado capital que existe na soberba, no ego humano. Gente pecadora, ele tem esses sentimentos de soberba, de ego. Eles brigam pelo poder, porque o ministério da congregação, ele tem articulação política, meu filho. Lá dentro tem articulação política. Lá dentro tem suas panelas, seus grupos, seus aliados, sabe? Seus partidos. É que vaza pouco quando dão uma treta, porque aí todo mundo se ferra. Porque se der uma treta lá de dois partidos, de ancião tem seus partidários, outro ancião tem seus partidários. Se der uma treta lá muito pesada e vazar, todo mundo se lasca. Ninguém vai ganhar. É que nem uma guerra nuclear. Ninguém vai ganhar com a guerra nuclear. Porque se manda uma, vem 3, meu filho. Se morre 100 mil lá, vai morrer 400 mil você que soltou. Então ninguém ganha com a guerra nuclear. Por isso que não haverá guerra nuclear. Porque todo mundo se lasca. Então quando tem um ancião, o ancião tem seus partidários. Um Salvatore, ele tem os partidários dele. O crocodilo, tem alguns lá. Aquele outro ancião presidencial também tem os dele. Se der uma treta lá muito forte e vazar, e agora com o YouTube aqui, e outras redes aí, se vazar, ninguém ganha com isso. Então, é uma treta sigilosa. Por que os filhos do crocodilo saíram em defesa do pai? Perca de prestígio, meu filho. Porque o poder dá prestígio. Sabe? O poder dá prestígio. Por isso que todo mundo quer. Por isso que pecadores querem o poder. Sabe? Pecadores querem o poder. Porque o poder dá prestígio. Você lá vê a mãe dos filhos de Zebedeu lá, perguntaram para o Senhor Jesus quem ia se assentar, que queria que aqueles 2 filhos dela se assentassem no trono junto com ele. E os outros já ficaram bravos. Por quê? Porque se se acha inferior. Porque o cara que quer poder é justamente... Por que o cara quer o poder? Porque ele quer se achar superior ao outro. Ele quer mandar no outro. Isso são pecados. Como é que fala aquela palavra lá? É inerente. Esses pecados são inerentes ao ser humano. O ser humano nasce com os pecados de subjugar o outro. Por isso que o ser humano já nasce pecador. Porque é por isso que você tem que podar. Podar. Então o Senhor tem uma vinha. A vinha são seres humanos. Por isso que o Senhor precisa de gente para podar. Podar quer dizer isso. Para sempre estar ali lembrando para você não se inchar, não crescer sobre o outro. Por isso que o Senhor Jesus falou, olha, eu sou o Senhor e vós todos aí, seus picareta, vocês estão todos aí, são iguais.
Foi por isso que o Senhor falou isso, porque eu sou o Senhor e vocês aí são iguais. Ou seja, não fique um aí querer ser superior, ser soberano, ser senhor do outro, não. Quando o Senhor fala Senhor, ou mandar no outro. Não queira ficar um querendo ser maior do que o outro, não. Quando o Senhor pegou a toalha e limpou os pés dos discípulos, foi isso que ele disse. Ó, eu sou o Senhor e estou lavando os pés de vocês. Então vê se vocês aí não fiquem querendo um ser maior do que o outro, não. E o que acontece na congregação? É justamente o contrário. Porque quando o crocodilo e os filhos do crocodilo, eles saíram em defesa do pai, o que eles tiveram medo de perder ali? O prestígio. O prestígio de que ele é filho do ancião presidente da congregação. Agora ele vai ser filho do ancião que faz parte do conselho da congregação. Isso, meu filho, são sentimentos que o ser humano pecador, ele tem. Ele é filho do ancião. Ele é parente do ancião. Ele ganha com esse prestígio. Se ele negociar, se ele tiver um comércio, se ele tiver uma atividade financeira, comercial no meio do povo, se ele perder esse prestígio, ele já perde dinheiro. Por quê? Porque na congregação, como eu já disse aqui, e vou dizer 700 mil vezes, ou você tem dinheiro, ou você tem ministério. Se você tiver dinheiro e ministério, aí você é uma divindade, você tem prestígio. Se perder isso aí na congregação, meu filho, se você não tem dinheiro, você é uma pessoa, tem uma vida assim normal. Uma casinha própria, talvez até um carrozinho e tal, e tal, e tal. Se você não tem ministério, você é apenas um rapaz latino-americano. Mas se você tiver ministério, for de ancião, você tem prestígio na congregação. É por isso que na congregação, se você foi ancião e não é mais ancião, você perdeu o prestígio, meu filho. Você não tem prestígio mais. Aquela irmandade, souber que você entregou o ministério, ela nem sabe o que aconteceu para você ter entregado o ministério, para você ter perdido o ministério. Ela nem sabe. Ela não quer saber disso. Mas ela vê que você foi ancião, aquela pessoa não tem prestígio nenhum no meio do povo. Então, o prestígio. Esse pecado que você tem que tomar cuidado para não ter ele, meu filho. Não queira ser superior a outro. Se você quiser, você nem foi convertido. Você nem foi poldado. Você nem foi lapidado. Então, olha, muitas vezes o prestígio porque um cara que nem um crocodilo, ele quer deixar um legado. Ele foi ancião, aí tem a história dele lá. Ele foi ancião, se ele foi filho de pais crentes, tantos anos de ancião, aí foi presidente da congregação. Isso para ele é um prestígio, é um legado. E aí, se ele perder esse legado, os filhos vão perder esse legado também. É por isso que a família sente quando o patriarca perde esse prestígio. E é por isso que eles brigaram por esse prestígio. Ego, meu filho. Ego humano, soberba humana, atração pelo poder. O ser humano é, desde nascimento, atraído pelo poder. Quer ser superior ao outro, quer mandar no outro, quer controlar o outro. Isso é coisa de pecador. Quer decidir o que o outro tem que fazer. Quer que o outro consulte ele, o poderoso, para fazer alguma coisa. Isso é ego humano, é soberba humana, é pecado capital. Pecado capital, pecado de morte. Ele querer dominar o outro, subjugar o outro, controlar o outro, dizer o que o outro tem que fazer, botar, escrever, determinar o que o outro tem que seguir, e botar tópico, e botar estatuto, e conselhinho, e carta, e circular. Querer que o outro consulte ele para fazer alguma coisa. Isso é soberba humana, pecadores são assim, cara atraído pelo poder. É por isso que essa turma briga
para ter poder, para dominar o outro. Se ele perder esse poder, aí, meu filho, ele não vai se satisfazer em sair derrotado. Ele vai brigar até as últimas consequências. E aí puxa a família também. É por isso que as pessoas buscam poder. O que é o poder? O poder, meu filho, o poder é uma coisa um poder é uma coisa em certas, dependendo, não é que o poder é do mal, mas se a pessoa for do mal, ela faz um estrago com o poder. Para algumas coisas, o bem precisa ter um poder. Tá? O poder, meu filho, o poder é relativo, mas o poder causa um estrago dependendo da sua situação, dependendo do que é você. Porque o poder é uma capacidade, é uma força que influencia, controla e determina o que o outro tem que fazer. Se você for do mal, né, você faz um estrago sendo poderoso, meu filho. Se você for do bem, ótimo. Mas se você for um joiada, que nem foi o sacerdote joiada, aí é tudo de bom. Se você pegar um tempo que esteja o sacerdote joiada foi um sacerdote que ele pegou o rei e ele praticamente reinou no lugar do rei, porque o rei tinha o quê? 5, 8 anos. E aí, como a joiada era homem de Deus, justo, você imagina ser influenciado pelo joiada? Suas ações sendo determinadas pelo joiada? Ele era um homem justo. A terra prosperava. Então, quem tem o poder e é um homem de Deus, um homem bom, justo, que nem Jó, nossa, é tudo de bom. Mas se for um canalha no poder, que quer controlar você, tipo um Maduro na Venezuela, que quer dizer o que você tem que assistir, o que você tem que vestir, que não pode isso, que não pode aquilo, essa barba aí tá grande, mano, não pode tocar em outra comum não, que você é música dessa aqui, sabe? Se você for um tirano no poder, você está lascado, meu filho. Ser controlado por esse tipo de gente. O poder em si não é mal, mas o problema é quem está nele. Aí você suspira, que nem está escrito lá no Provérbios. Então, quem tem no poder agora na congregação? Só a merda que tem lá, pô. Então, na verdade, tanto faz o crocodilo como o outro lá. É só porcaria que tem. Então ele é mau. Porque o poder, ele é uma força, sabe? É uma capacidade que influencia, controla, determina e toma decisões por você. Não, toma decisão por você. Você é da congregação que está no Brasil. O poder tem que dizer se você pode aprender a música ou não. O poder tem que dizer que tipo de instrumento você pode tocar, porque você sozinho não tem liberdade para escolher o instrumento que você pode tocar. Porque é ele que determina o que você tem que fazer. Irmão, você não pode tocar bombardão, não. Irmão, você não pode tocar sax isso aqui, não. Irmão, você não pode tocar acordeão aqui, não. Aí você vai dizer, irmão, mas antes era assim, qual é o problema? Não, irmão, não pode. Temos ensinamento, temos tática, temos conselho, o raio que o parto aqui. Irmão, temos conselhos aqui, ensinamento. O poder determina o que você faz. Aí você fala, essa obra, aí o vossos capeta em Cristo, essa obra é movida pelo Espírito Santo. Vão tomar no rabo, rapaz. Quem determina essa porra não é Espírito Santo, é o que o vossos capeta quer. Sabe? Então o poder é isso. E aí se tiver esse tipo de gente do mal, e aí determina o que você toca, determina o que você... sua roupa, sua barba. Aí não, tem que fazer essa barba aí. Aí, sabe, já perde a liberdade. E esses caras amam isso. Esses caras do ministério, todos eles. Não, quase todos eles, 99,99%, todos eles querem determinar o que você tem que tocar, onde você vai congregar, sabe? Que altura você tem que cantar, e se você está dando glória alta, se você está dando glória baixa, se você testemunha assim, se você testemunha assada, se você vai congregar naquele dia, se você foi congregar em outra. Eles determinam até o que você pode fazer na congregação. Essa é a porra desse poder. E esses caras amam isso. Sabe? O encarregado lá de orquestra, se ele quer dizer que instrumento você tem que tocar.
Você tem que chegar lá e perguntar, irmão, que instrumento eu tenho que tocar? Aí ele vai consultar lá, não sei quem. Aí, mano, tem um irmão lá querendo saber que instrumento você tem que tocar. Isso eu falo pro regional. O regional é pro ancião. Aí depois eles vão deliberar lá. Aquele teatrinho, aquela palhaçada infernal. Aí, mano, ele fala pra ele tocar isso. E aí o encarregado fala pro encarregado regional, o regional fala pro ancião, aí vão deliberar lá, aí vão tomar uma decisão por você. Aí você fala, mano, mas não é movido e guiado pelo Espírito Santo. Mano, isso aí é só na propaganda, na conversa, mas na realidade isso aqui é nós que manda. Porque o poder vagabundo é assim, meu filho. Ele quer determinar o que você tem que fazer. Como você fazer, o que você tem que fazer. Como você pode deitar, levantar, almoçar ou não almoçar, ele que determina. Então o poder é assim, influenciar, controlar, mandar, determinar e tomar decisões por você. Você é dominado. O poder te domina. Em terra de tirano, é assim. O tirano, ou os tiranos, via estatuto, via tópico, via circular, via conselho de merda, via artigo isso, via código de ética, via disciplinar, ele domina você via essas coisas. E aí você vai dizer, mano, mas não é guiado, movido pelo Espírito Santo. Não, isso é conversa, rapaz. Isso aí é só para propaganda. Mas na realidade é isso que vai mandar. Então o poder é isso. Então, seja crocodilo, seja outros capeta, é isso que eles querem. Eles brigam por isso. É isso que eles estão afim. E aí, eles querem decidir por você. Eles querem decidir onde vão construir a igreja. Eles querem decidir quanto vai gastar na igreja. Eles querem decidir que a coleta vai para quem? Para isso. Eles querem decidir e mandar um ancião para tal lugar. Ele que quer decidir. Ele quer mandar. Porque o ego dele, a soberba dele, domina ele. Ele só se sente bem fazendo isso, dominando, mandando. Aí você vai atender em tal lugar. Aí você vai viajar para tal lugar. Aí ele quer pautar o assunto que vai ser decidido. Aí ele quer pautar quem vai para o ministério. Ele quer pautar quando vai ser decidida a reunião daquela situação lá. Ele quer mandar, ele quer pautar, ele quer decidir, ele quer tomar decisão. Ele quer dizer o que você tem que comer, beber, tocar, enfim. É esse o desejo dos caras. É essa a cobiça dos caras. É isso que eles querem. Sabe? E aí, ele quer articular, ele quer ser consultado pelo outro ancião para dizer que tem que fazer naquela causa lá, para botar aquele parente lá, para se vai fazer aquele negócio na igreja, se vai reformar aquela igreja, se vai viajar para tal lugar para atender a obra. Ele quer ser consultado, ele quer tomar essas decisões, pô, ele quer dominar. Essa é a briga dos caras. É por isso que os caras disputam poder, é por isso que os caras brigam. Sabe? Influenciar, alterar. Vai ter culto, não vai ter mais culto. Você atende tal, você atende assim. Irmão, você está atendendo assim, não pode mais não. Irmão, tem que atender assim. Então, cada cara da presidência, esses conselhinhos de 5, porque tem o conselho dos 5, os presidentes, tem o conselho maior, eles querem, eles estão brigando ali, é por isso. É para ver quem manda mais. Aí dá atrito, que nem as placas tectônicas na Terra. Aí dá atrito nas placas, aí dá o terremoto. Sabe? E aí, lá dentro, quando tem essa briga de placa, dá o tremor de terra. Aí, lá dentro, quando dá um atrito entre eles, é disputando o poder. É que um entrou no território do outro. E aí deu o atrito. Porque ali é um querendo dominar mais. Sabe? É que nem a legião romana. Tinha general que comandava 10 mil legiões, 10 mil soldados. Tinha outros generais que comandavam 20 mil, dependendo do sucesso que ele tinha feito numa guerra em tal lugar, lá na Grécia, outro lá na África. Então aí ele era promovido, aí aquele lá que
que tinha 10 mil, ficava enciumado. Aí queria também ser enviado para uma guerra lá na Germânia, para também ganhar e aí ser promovido a cônsul. Entendeu? Disputa de poder, ciúme, tudo isso vem da soberba, do ego, do ciúme. Tudo isso é um pecado capital, meu filho. O capeta caiu do céu foi por causa da soberba. Ele quis ser maior do que Deus. Ele achou que Deus estava mandando muito, tinha muito poder. E aí ele queria fatiar também. Na congregação tem isso. Então, tem lá 5 presidenciáveis. Que esses presidenciáveis, ele tem os partidários deles. Cada um lá tem seus partidários. E esses partidários se movimentam na surdina. E aí, no dia lá, como é a convivência, vai dando atrito entre os presidenciáveis ou aqueles que querem ser presidenciáveis. E disputa de poder, meu filho, dia a dia. O poder não é para qualquer um saber, não. O poder se movimenta. Eu estou falando aqui a grosso modo. Mas se eu for falar aqui no micro, nossa, eu estou falando aqui no macro, porque você, na sua santa ignorância, também não vai entender se eu falar aqui do micro. Então, estou falando do macro. Então, lá no dia a dia, dá os conflitos desses 5 presidenciáveis, naqueles que querem ser presidenciáveis, lá nos bastidores, meu filho, lá nas entranhas do capeta, lá no gabinete, que nem disse o Senhor Jesus. Foi por isso que o Senhor Jesus falou, tudo que vos é dito no gabinete, sobre o telhado será posto. Por isso que eu estou falando aqui. Então lá dá os conflitos. Lá dá as mágoas, os desacordos do que um quer fazer, aí o outro não aceita. Se aceitar, deixar fazer, mas depois também, se for fazer uma coisa e aquilo lá não aceitar, aí o bicho pega. Lá que dá os desacordos, as desavenças, sabe? Só que esse tipo de coisa não pode ser escandaloso, porque aí senão todo mundo perde. Se der um atrito lá de ancião, presidencial contra presidenciável, uma desavença lá, ou uma não comunhão entre eles em determinada coisa, esse tipo de coisa não pode vazar. Por quê? Porque aí vai vir aqui no YouTube, e vai vir aí agora lá no TikTok. Tá todo mundo agora falando de congregação, sem saber porra nenhuma de congregação, sabe? É, papagaio de pirata. Aí um fala, aí todo mundo fala daquele, sabe? Só que não entende nada. Então o crocodilo e os familiares botaram na boca no trombone, tudo para não perder esse prestígio. E aí, com medo do legado do crocodilo morrer com ele aqui. Mas aí, o crocodilo era presidente da regional de Araraquara. Não fazia sentido dele não fazer parte do conselho. Pela fisionomia que eu estou vendo dele aí, por aí, ele vai faltar em muita reunião do conselho, mas aí não vai fazer diferença. O que ele quer mesmo é não perder o legado e o prestígio que ele foi presidente. Ele não quer perder o nome. Quer ver um caso típico de um cara que não quer perder prestígio? Foi aquele cara lá, aquele leão velho lá do Paulista, que no culto ele desceu o cacete no projeto Resgate. No culto, ele falou 10 minutos batendo forte no projeto Resgate. Aí no outro culto, ele disse que não era bem assim, que não sei o quê, que ele não era contra. Só que se você for ver o áudio, ele desceu o cacete no projeto Resgate. Por que ele voltou atrás? Para com medo de perder o enterro. Você sabe o que significa com medo de perder o enterro? Sabe? Não sei se eu explico, Por que ele voltou atrás? Com medo, não foi com medo de perder o ministério, não. Foi com medo dele desagradar vossos capeta. E aí perdeu o prestígio de muita irmandade, que muita irmandade é a favor do projeto de resgate. Aí ele temeu perder esse prestígio de ancião. E aí, no funeral dele, já ia pouca gente.
ele temeu a língua do povo. E aí no outro culto ele já voltou atrás. Uma semana depois, porque ele falou assim, não pensou direito, e aí meteu o pau no projeto de resgate. Mas ele pensou depois no legado dele. Cara, que 60 anos de ancião, tantos anos de batizado, tantos anos de ancião. Aí ele parou e pensou, nossa, eu vou perder todo o meu legado, todo o meu prestígio de ancião do ministério, perder todo aquele bom testemunho que o povo vão falar de mim, só por causa dessa crítica aqui do projeto Resgate. Aí ele voltou atrás. Porque esses caras estão preocupados com isso, com o próprio nome, com a própria glória, com o próprio legado. Não é com a justiça, não é com a verdade, com o bom senso. Sabe? Por isso que eles disputam poder, por isso que eles têm ciúme do poder, por isso que eles têm ciúme de um irmão que apareceu, um irmão, e pregar a palavra. É por isso que eles põem no ministério só os aliados. Vai que aparece aí um... Entendeu? Então, é isso, meu filho. Soberba, ego, presunção, ciúme. O cara do ministério, ele morre de ciúme de outro cara do ministério. Se outro cara do ministério brilhar, se um cooperador do Jorge brilhar, o ancião morre de ciúme dele. Sabe? É por isso que eles brigam. Só que tem que ter uma briga, tem que ser uma briga assim, de bastidor, assim, sabe? Umas intrigas palacianas, para o povo não saber. Sabe? É complicado. Isso aqui eu tô falando no. Isso aqui eu tô falando no micro. Não estou falando no macro, não no micro. Se eu for entrar em detalhes. O poder, filho, é por isso que o poder, se você for pegar um contexto histórico, o poder servia para você, por sobrevivência, por segurança, dentro do contexto histórico. Por exemplo, se você fosse filho de um rei, você tinha que manter o poder, porque senão é sua sobrevivência, sobrevivência do seu filho, da sua família. Então, muito do poder dentro do contexto histórico, né? Agora, muito do poder é por vanglória, é por status. Ser ancião na congregação é por status. Brigar por ministério na congregação é por status. Não é por sobrevivência. Não é por nada, é por status. Porque ele sabe, porque dentro da congregação, como eu já disse aqui, isso aqui é fundamental. Se você não tiver ministério na congregação, você não é nada. Se você não tiver dinheiro na congregação, você não é porra nenhuma. Ou você tem dinheiro e ministério, você não usa ninguém. Você é simples ali, um serzinho ali, ambulante, respiratório. É por isso que na congregação se briga por ministério. 99,99% na congregação quer ser do ministério, meu filho. E não vem com essa conversa vagabunda que não, porque é. Todo mundo na congregação, 99,99% quer ser do ministério. Porque se você não for, meu filho, você é um sujeitinho normal. Você não tem prestígio nenhum, você não tem respeito nenhum. E o poder, quem quer poder, quer respeito, quer status, quer aclamação, quer ser aclamado, quer ser buscado, quer ser venerado, quer ser idolatrado, quer ser procurado, quer ser solicitado. Na congregação, sem isso, então, você quer poder pelo ego. Muitas pessoas buscam poder como forma de aumentar o ego, sentindo-se superior, para controlar o outro, para ser respeitado, sabe? Para ser respeitado, para ser aclamado, sabe? Aí se sente superior, importante, outra coisa, sabe? Aí trazer aquela sensação de realização pessoal, de ser amado para com Deus, de ser consultado.
A Irmandade tem alguma coisa? Qualquer coisa depois do culto, a Irmandade procura aqui do Ministério. O Ministério tem todo o prazer de esclarecer a Irmandade. Isso é uma vagabundagem sacerdotal, gente egoísta. O assunto nem é para aquilo. Mas ele quer, quando acabar o culto, você saia de lá e vá lá consultar ele. Ali se está afagando o ego dele. A Irmandade tem agora. A Irmandade, esse assunto aqui, porque hoje, com o jornalismo que tem aí, com o Google que tem aí, aqui você vem aqui no YouTube, uma coisa de governo, no site do próprio governo, da prefeitura, tá tudo lá. E aí tá os telejornais aí, os especialistas, tudo explicando aquilo lá. Aí a vagabundagem sacerdotal em cima do culto lá, do púlpito, aí fala sobre aquele assunto de governo. A Irmandade, se a Irmandade não entendeu, depois do culto a Irmandade vem aqui falar com nós, né, irmão? Vem aqui com nós que a gente explica, mas não precisa de nada daquilo. Mas ele quer, meu filho, aí é o ego dele, em pousar de cuidador da Irmandade, quando na verdade ele quer, alisando o ego dele, pura vaidade dele, é por isso que ele quer o poder. Nos bastidores, o que ele quer mesmo é o dinheiro da sua coleta. Por isso que ele pousa daquilo ali de cuidador, de pastorzinho, sabe? E aí a soberba, a arrogância, a sensação de ser invulnerável, a sensação de você estar na congregação, se você não tiver ministério, não tiver dinheiro, for não tiver parentes importantes, vem lá do interior, e aí aquela sensação de desprezo, sabe? Aí muita gente, por isso que tem muita gente que corre para a concessionária comprar um carro, ou tenta pousar de quem tem alguma coisa, para não ter essa sensação de invulnerabilidade, de indiferença, de desprezo, porque, meu filho, muita gente foge disso. Aquela sensação de que você não é um Zé, que você é um Zé Ninguém, ninguém olha para você, ninguém quer conversar com você, porque você não é ancião, porque você não tem ministério e nem tem uma caminhonete 4x4. Aí, nego corre para ser do ministério. Corre para comprar um carro na concessionária para você ter um certo, pelo menos você já foge do desprezo, sabe? Então busca ego. Busca ego. Busca essas coisas. Então aí, essas coisas aqui, você não tem prestígio nenhum, e aí nego vai e busca o poder, busca ser o ministério, busca não ser desprezado na congregação. E aí o cara que é do ministério controla, ele tem influência. Se ele tiver um comércio na congregação, se ele tiver um comércio lá, que nem eu já vi vários anciãos, quando está testemunhando, ele dizer que tem um comércio com que trabalha. Ali ele está influenciando. Sabe? Influenciando o comércio dele. Tá? Então aí ele controla, ele tem influência, ele tem prestígio, sendo ministério. Por isso que muita gente busca isso. Aí, se depois, aí ele busca ser do ministério, aí depois ele busca se manter no poder e busca influenciar outros, e aí influenciando também ele vai crescendo. Aí o cara é ancião, ele quer ser ancião, ele não vê a hora de chegar a ser ancião mais velho da cidade, para assumir o trono. Aí sendo ancião da cidade, da micro-região, que agora tem micro-região. Aí micro-região, para regional. Aí regional, ser do Conselho no Brás. É assim, é plano de carreira, assim. É que nem você trabalhar na Petrobras, que nem trabalhar numa montadora aí, que nem trabalhar numa petroleira, numa companhia aí. Quer subir de cargo, meu filho. E aí vai buscando, e aí vai se articulando, e aí vai tramando lá dentro para não perder a boquinha ou para aumentar o seu poderio. Tudo isso secretamente, na congregação aqui falando, secretamente, articulando secretamente. A Irmandade nem tem ideia do que ele faz. Eles estão lá se articulando. Tá?
E aí, de vez em quando acontece que nem aconteceu aqui com Abiné e Abiné e quem? Abiné, aqui ó. Tornando depois Abiné, Hebron, Abiné e Joabe, que Abiné matou Joabe a traição. É que o crocodilo, sabe? Quando aí no convívio ali, no dia a dia, pode dar tretas ali, e aí as mágoas e as indiferenças elas vão se acumulando. Aí, quando Joabe vacilar, Abiné chega e dá uma punhalada nele. Foi o que aconteceu aqui. Abiné e Joabe. Joabe confiou demais e foi abraçar Abiné. Abiné foi dar uma punhalada nele. Na vida CCBestal é assim. Tem aquelas desavenças, tem aquelas... Não precisa fazer nada. Aquele ciúme, aquela disputa de poder, aquela disse-me-disse, aquela fofoca por detrás. E aí vai acumulando as desavenças e as mágoas. Aí quando vacilar, o outro vem e dá uma punhalada. Aí depois reconsidera e põe no ministério de novo. Briga de poder, meu filho, isso aqui. Como disse lá o famoso que citou lá o Lord Acton, um historiador britânico do século, em 1800 ali por volta, 1800. Ele disse o seguinte: o poder tende a corromper. Não, claro, o poder é afrodisíaco, meu filho. E o outro lá falou que o poder é afrodisíaco. É claro que o poder é afrodisíaco. O poder corrompe. Corrompe, filho. Corrompe o quê? Corrompe o seu comportamento, a sua justiça. Se você não é uma pessoa boa, se você está no poder, ou você faz a jogada do poder, ou você está fora, meu filho. E aí, se você continuar, você vai se corromper. Aquela pessoa boazinha que você era, simplesinha, humilde, legal, convidava os iguais para tomar um café, ir na sua casa, bater aquele papo, você ir na casa dele, aquela pessoa simples, legal. Depois que foi pelo poder, meu filho, você não quer nem saber do cara. Aí você nem vai convidar ele para mais nada. Você é poderosão, você manda, desmanda, tem influência, ou está do lado de quem manda e que desmanda. E aí você, em vez de convidar, vai querer cortar a cabeça dele. Porque o poder corrompe. Se você se entregar, se escravizar, ser escravo do poder, porque o poder requer atitude. Se você bater de frente, você vai ter que cortar a cabeça da pessoa que bateu de frente. Aí você se corrompe, meu filho. Corrompe seu comportamento, seu bom caráter, sua pessoa legal que você era, humilde, gente boa, gente da gente, do povo. Tá? E aí você corrompe. Corrompe no seu falar, no seu decidir. Você já não é humilde, já não é simples. Tá? E aí o poder corrompe isso. E aí vai ser corrupto, que vai ter que manter o seu poder. E aí vai até, sei lá o que, furtar, roubar, corromper, extorquir. O poder corrompe, filho. É por isso que para você ser poderoso, é por isso que Deus não dá asa à cobra. Se der, meu filho, é porque Ele quer cortar a sua cabeça. Sabe? Quando o Senhor deu poder a José, porque sabia quem era José. Ele sabia que José ia fazer, que José era bom. Quando o Senhor deu poder a pessoas boas, porque sabia que eles iam fazer coisas boas para a sua comunidade, e foi o caso de Mardoqueu. O que se fará o homem a cuja honra o rei se agrada? Ó, Amã. Pega o cavalo, faz isso. Então faz isso com Mardoqueu. Mardoqueu depois foi trabalhar pelo bem do seu povo, pelo bem da nação. O poder aqui foi necessário para que o Mardoqueu trabalhasse pelo bem do seu povo, bem da sua nação. Ele precisava aqui do poder, mas Mardoqueu era uma pessoa que prestava, gente boa, justa, não picareta vagabundo. Picareta vagabundo no poder, meu filho, sai da frente. E corre para as montanhas. Porque o filho da puta não, é um bárbaro. Que nem tem muitos por aí. O poder tende a corromper. E o poder absoluto corrompe absolutamente. É claro, quanto mais poder que você tem, aí, meu filho.
Se tiver um pouco, é um canalha. Se tiver muito, meu filho, é um salafrário desgraçado. É por isso que Salomão diz que diante da honra vai a humildade. Porque se você é um cara honrado, poderoso e tal, e você for um filho da puta, meu filho, ninguém é insuportável. Por isso que tem que ter a humildade na frente. Blanco, você vê? Experiência, filho. Então indivíduos comuns podem ser vistos como os menos. Você é comum na congregação, não tem ministério, você é uma pessoa comum. E aí ninguém dá bola para você, saudaçãozinha ali, tá? Você não tem ministério, você não tem carro, você não tem. Muitas das vezes nem tem casa própria, você mora lá na periferia, você é tratado comumente, um sujeito. Sabe? Só se Deus te mostrar, te destacar, fazer que nem fez com Jefté, aquele cara que foi repudiado como filha de uma puta e prostituta. O cara foi repudiado, expulso da terra como filha de uma prostituta. Um cara valente e valoroso. E aí, o que é que fez? Quem que destacou ele? A situação. A situação o destacou, mostrou quem ele era, um cara de valor. Sabe? Porque o poderoso canalha, Deus um dia vai armar uma situação lá e vai jogar ele embaixo. E aí vai surgir o Jefté, aquela pessoa de verdade, valente e valoroso. A situação o destaca. A situação destaca o valente e valoroso e a situação joga lá embaixo, na merda, na lama, o ímpio safado. Sabe? E chegamos nesse tempo. Sabe? Porque Deus exalta o valente e valoroso perante a situação. Foi assim com Jefté, foi assim com José. Sabe? Então um presidenciável na congregação, ele quer ser venerado, imortalizado, sabe? Ele foi presidente, ele quer ser, sabe? Você vê, ele quer ser isso, então ele morre de medo de perder o ministério, de ser, quer estar na boca do povo, ser falado bem. Se ele perder isso, meu filho, aí é o fim do mundo para ele. É por isso que o crocodilo não se conformou. E a família do crocodilo não se conformou de o pai ter perdido, sair da presidência assim. Agora voltou para o conselho, já deu já é uma saída honrosa, já vão saquetar. O prestígio já, porque aí ele vai fazer parte do conselho. Na verdade, eu acho que eles querem que vote para a presidência, sabe? Mas aí ele já faz parte do conselho dos 20. Nem está preocupado com o resto. Então, o prestígio, o legado de uma pessoa poderosa que está aqui, comanda alguém, que está no poder de determinada situação, então esse prestígio, esse legado, pode beneficiar os descendentes. Por isso que os descendentes, a parentela, saiu gritando do lado contra o ministério. Aí tem um sobrenome do pai lá, que foi presidente da congregação. Só o sobrenome já abre porta. Sabe? Essas conexões, os contatinhos, os contatos. E aí, se tiver alguns outros interesses, mantém. Sabe? Reputação, influência. Só o nome. Ancião da congregação. Esse aqui é filho do ancião. Esse aqui é neto do ancião, tal lá. Irmão foi presidente da congregação, foi isso da congregação, esse aqui é outro lá. Sabe? Influência, os contatos, a reputação, tudo isso aí, meu filho. O cara que tem o ego e o desejo de mandar, o desejo de poder, exercer o poder, aí tudo a preocupação dele é deixar o legado para os filhos e para a descendência dele, para a geração dele. Deixar aquele prestígio, aqueles contatos que vai abrir porta. O cara ancião da congregação aí, ele tem preocupação dele, é deixar um legado para o filho, depois para o filho, para o ministério, ter as mesmas regalias que ele teve quando era do ministério.
deixar o contato, tá? O nome. Isso abre porta, meu filho. Poder assim, meu filho. Tá? Por isso quem é de Deus não participa dessa panela. Sobe ou é exaltado pela mão do Todo-Poderoso. E aí não fica devendo a satisfação de filha da puta nenhum, que o cara diz assim, eu subi aqui, foi Deus que me pôs aqui, todo mundo viu aqui. Então não deve satisfação a ninguém. Foi exaltado pela situação, tipo José, tipo Mardoqueu, tipo Jefté, tipo Davi. Ninguém viu Davi matando urso, nem matando leão. E Davi estava lá desafiando o gigante. Aí quando Davi cortou a cabeça do gigante, aí todo mundo... Opa, esse Davi aí, quem foi? Subiu, o Senhor o exaltou. A situação que Deus criou, o exaltou. Não deve satisfação a filha da puta de ninguém. Sabe? Tem autoridade, tem moral. Foi exaltado por Deus. Tem autoridade e tem moral. Não deve satisfação. Se vê um cara falando merda ou fazendo merda, ele chega lá e fala, não, irmão, você tá errado e tal. E aí vai falar o quê? Com o cabra que foi exaltado pelo Senhor, sabe? E aí vai bater de frente, aí é bater de frente, meu filho. Aí não, aquele lá, não, ele não tem rabo preso com ninguém, não. Desce o cacete mesmo, sabe? Porque sabem quem exaltou. Todo mundo sabe em quem exaltou. Entendeu a diferença? Essa é a diferença. Não ao contrário daquele picareta que subiu, dependendo desse, dependendo daquele, sendo exaltado por aquele, sendo exaltado por aquele outro, com articulação política, por maioria de votos. Não, o homem de Deus sobe, porque o Senhor cria uma situação e o destaca, e põe lá em cima do trono. E aí você vai brigar com ele? Aí ele vai te mandar você se lascar. É diferente, meu filho. Por isso que o poder dos homens é castelo de areia. É igual esses caras do ministério. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Até mais, hein?